Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de março de 2021. Eu sou o Gabriel Chianca e estamos reunidos aqui para um novo episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Estão aqui os pesquisadores Caio Prates, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. No episódio de hoje, a gente ainda vai abordar um pouco das medidas econômicas nacionais e internacionais de resposta à pandemia do coronavírus. Mais ao norte, o pacote do presidente Biden tem suscitado divisões entre alguns economistas, inclusive dentro do Partido Democrata, sobre a dosagem desse pacote, quais são as possíveis implicações de um pacote tão grande na economia dos Estados Unidos. A nível nacional, nessa segunda-feira, dia 12 de março, nós tivemos a promulgação da PEC emergencial no Senado. Agora, a emenda constitucional 109 de 2021 tratou sobre a disponibilização de recursos para o auxílio emergencial, entre algumas outras questões. É um tema que a gente já vem abordando aqui no Grupo de Conjuntura, então hoje a professora Margarida vai fazer um balanço final sobre essa questão e ainda vamos falar um pouquinho sobre as implicações, quais são as leituras no mercado financeiro. Professor Francisco, pode começar com os Estados Unidos. Ok, Gabriel. Eu vou fazer, na verdade, aqui um comentário rapidíssimo, né, sobre o que está acontecendo, porque, pela sua relevância, né, esse pacote fiscal aprovado pelo Biden, ele vai significar o que a gente chama de um experimento natural em economia, né? Nós vamos ter esse é um mega pacote de 1,9 trilhão de dólares, que se soma aos outros 900 bilhões que foram aprovados já no final de dezembro, né, que vão ser desembolsados também nesse ano. Então, somando tudo, 2,8 trilhões. Isso representa 14%, mais ou menos, do PIB americano pré-crise, né? Então, imagina 14% de um pacote de gastos fiscais. Realmente, isso é uma coisa, diria que inédita, né? E isso em cima já de uma política muito expansionista no ano passado. O que eu queria destacar em relação a isso é que, depois da crise de 2008, 2009, né, que acabou acontecendo uma recuperação muito lenta da economia mundial, sobretudo na Europa, se formou quase que um consenso entre os economistas e também nas instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, etc., de que se havia errado na mão, que se havia, na verdade, retirado os estímulos precocemente, que não havia por que ter tanta preocupação com o crescimento. Nunca havia que ter tomado mais cuidado, ter se preocupado mais realmente com a recuperação econômica. E essa espécie de consenso em relação ao que aconteceu lá atrás está se refletindo agora, em pacotes de estímulo em toda parte, mas nos Estados Unidos chamou atenção não só pelo volume, mas também porque, enfim, é a economia mais importante do mundo, né? Então, nós vamos ver agora o que vai se passar. Quer dizer, quando você põe 14% do PIB em gastos públicos, né, adicionais, só para enfrentar os problemas da pandemia, né, numa economia que, possivelmente, em poucos meses, deve estar se recuperando por causa do ritmo rápido de vacinação que está ocorrendo naquele país, né? Então, acho que aí surgem várias questões. Por exemplo, que destino vai ser dado pelos americanos, né? Pelas famílias americanas que receberam esses recursos? Esses recursos vão ser inteiramente gastos, ou uma parte vai ser poupada? No ano passado, uma parte muito grande foi poupada. Vai ser inteiramente gasto. Que destino vai ser dado àquela poupança que foi formada no ano passado? Quando houver, digamos assim, a liberalização total da economia, com uma vitória mais importante sobre a pandemia, virá, digamos assim, uma onda de consumo, né?
aquela demanda reprimida de tudo que não foi consumido em períodos anteriores voltar a ser consumido neste ano, né, a partir deste momento em que a pandemia for vencida. Pensa-se muito, por exemplo, no que aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Nos Estados Unidos, pouquíssimas unidades de automóveis foram vendidas no ano anterior ao fim da guerra, em 1944. Quando acabou a guerra, o consumo saltou para quase 10 milhões de automóveis no ano. Então, algo parecido pode acontecer agora. Quer dizer, a pergunta que fica, eu acho, na cabeça de muitos economistas é o seguinte: nós vamos ter uma recuperação forte, com alguma inflação, mas mesmo assim em níveis aceitáveis, ou vamos ter um choque inflacionário por causa dessa hiperexpansão de gastos? Isso é uma coisa que nós não sabemos, ninguém sabe, na verdade, quais são os parâmetros, né? Qual vai ser o comportamento dos consumidores e, portanto, também da demanda e dos preços. E isso é uma coisa que nós vamos poder agora ver acontecer diante dos nossos olhos. De todo modo, isso aí, obviamente, já é uma coisa que está dividindo os economistas americanos, mesmo dentro do próprio Partido Democrata, que foi responsável por formular e aprovar esse pacote, né? Alguns economistas importantes dentro do Partido Democrata, como Larry Summers, por exemplo, economista, foi secretário do Tesouro do Clinton, que sempre vinham defendendo já uma expansão, uma política fiscal mais ativa, com expansão de gastos, etc. Agora acharam que está cerrando na mão na direção contrária, e estão preocupados com o possível choque inflacionário, né? Há um debate entre economistas, naturalmente, mas os próximos meses vão nos brindar essa experiência e vão nos permitir ter uma avaliação melhor. De qualquer modo, uma coisa que fica aí, inclusive em termos de impactos internacionais, é que a gente provavelmente vai ter um ano, uma economia americana crescendo bem, e isso aí com impactos positivos sobre as demais economias também. Então, eu só queria fazer acho que a gente não pode deixar de comentar isso que está acontecendo no mundo. Vamos continuar ao longo do ano aqui acompanhando os desdobramentos dessa cena. Mas fico por aqui agora, passo para o nosso quintal aqui para discutir as questões domésticas brasileiras, começando aí pela Margarida. Bom, então vamos comentar. Eu já fiz esse comentário na semana passada, mas já que a PEC foi promulgada na segunda-feira, então cabem aqui alguns comentários para a gente sintetizar para os nossos ouvintes o que ficou, né? Essa PEC emergencial, como o Gabriel inicialmente colocou, agora virou uma emenda constitucional. E eu diria que a grande contribuição da PEC emergencial foi a viabilização, né, do novo auxílio emergencial. Na medida em que ela foi promulgada, então agora o governo pode preparar a medida provisória para estabelecer um novo auxílio emergencial. A PEC, ela limita o valor do auxílio emergencial a 44 bilhões de reais, né? Então, essa é a grande contribuição. Além disso, né, quais são as outras vantagens que a PEC também colocou? Primeiro, ela ampliou instrumentos de controle de despesas obrigatórias para estados e municípios. Eu vou detalhar um pouquinho mais lá na frente, mas estados e municípios não são obrigados a acionar gatilhos previstos na PEC, mas, se quiserem, podem. Então, nesse sentido, estados e municípios, a gente criou uma regra do teto dos gastos para a União, mas nada para estado e município. Então, a PEC também ampliou essa possibilidade. Se estados e municípios quiserem aderir, então eles têm uma regra para cumprir em relação ao seu gasto obrigatório. Uma terceira grande vantagem da PEC emergencial é que ela explicita o estado de calamidade pública. Também isso é bom, porque no ano de 2020 nós fomos pegos aí de surpresa, né, com um coronavírus de dimensões enormes, e o conceito de calamidade pública, né, no caso, como é que fica a política fiscal em estados como esse? A PEC
emergencial, então, explicita a condução da política fiscal em estados de calamidade pública. Quais são as contrapartidas que a PEC prevê para o novo auxílio emergencial? Quer dizer, esse novo auxílio emergencial, ele não vai, no valor máximo de 44 bilhões, ele não vai fazer parte do teto dos gastos. Então, via crédito extraordinário, esses recursos serão usados para financiar o programa, mas isso não vai ser contabilizado no teto dos gastos. E, em contrapartida, então, o que a PEC prevê? Prevê para a União gatilhos obrigatórios. Na verdade, os gatilhos obrigatórios para a União são previstos em duas situações. Num, que é o estado de calamidade pública. Enquanto durar o estado de calamidade pública, eu vou falar dos gatilhos, mas os gatilhos serão acionados. E outra possibilidade é, toda vez que os gastos obrigatórios da União chegarem a 95% das despesas primárias, os gatilhos também serão acionados. E aí a minha crítica é em relação aos gatilhos, né? Quais são os gatilhos que podem ser acionados? Basicamente, 3 gatilhos. Primeiro é proibição de reajustes salariais ao funcionário público federal. Segundo é proibição de contratação de novos funcionários públicos, né? E o terceiro é a proibição de criação de bônus para funcionários públicos. O Senado, gatilho, né, que foi derrubado pela Câmara no segundo turno, é a progressão de funcionário público. Durante o período de calamidade ou quando essa métrica que eu acabei de falar aparecesse, estavam proibidas as promoções dos funcionários públicos. Isso foi retirado na segunda votação da Câmara, que é uma PEC que tem que ser votada 2 vezes nas 2 casas. Então, na verdade, os gatilhos ficaram muito pequenininhos. Essa é uma crítica que a gente pode falar. E, em relação a isso também, a gente não pode confundir gatilho com revisão de gasto obrigatório. A gente sabe que o Brasil tem aí um problema gravíssimo de gastos obrigatórios, de composição no orçamento, né? E isso não tem nada resolvido pela PEC emergencial. Gatilho tem início, meio e fim. Não se trata de uma revisão de gasto público, e principalmente gasto obrigatório. Como é que fica os estados e municípios nessa definição que eu acabei de dar? Eles têm a opção de aderirem a esses gatilhos. Em que caso? Quando as suas despesas representarem 95% das receitas correntes. É uma métrica diferente para estados e municípios e para a União. Mas isso é facultativo. Então, o estado e o município, qual é, então, o incentivo que eles têm de aderirem a esses gatilhos? Caso eles não façam essa adesão, a União não dará aval para operações de crédito dos estados e municípios. E também fica impossibilitada uma eventual futura repactuação de dívida entre esses estados e municípios e a União. É um incentivo forte, sim, porque ao longo de todo esse período, desde, na verdade, de 1997, quando a dívida dos estados e municípios foi assumida pela União, os estados e municípios ficaram muito dependentes dessa relação com a União para realizar operações de crédito que eles não podem fazer, né? Mas se tiverem o aval da União, a União, então, concede e eles podem realizar. O estado e município, diferente da União, não pode emitir um título para se financiar. Isso é uma grande restrição que eles têm. Então, pode ser que esse incentivo funcione, de fato, para que estados façam adesão a essa regra que está proposta na PEC emergencial. Bom, uma terceira coisa aí também que surgiu, que é importante, que veio com a PEC emergencial, é que ela prevê que em até 6 meses após a promulgação da PEC, o Executivo Federal encaminhará ao Congresso um plano de redução gradual das desonerações tributárias. Hoje, o Brasil, desonerações tributárias são isenções fiscais, né? Hoje, isso representa 4% do nosso PIB, são mais de 300 bilhões de reais, e, então, a PEC obriga que, em até 6 meses, o Executivo faça uma revisão disso, e qual é o cronograma previsto? Nesse primeiro ano, 2021, essa redução será de 10%, e nos próximos 8 anos,
esses 4% do PIB tem que virar 2% do PIB. Mas aí tem alguns detalhes que fazem toda a diferença. Quais são esses detalhes? O sistema simples, a Zona Franca de Manaus, as entidades filantrópicas sem fins lucrativos, o ProUni e a cesta básica são desonerações tributárias que não podem ser, agora estão institutos, quer dizer, agora elas estão escritas na Constituição Federal. Essa revisão de gastos tributários, ou de desonerações tributárias, que é sinônimo, ela não pode ser feita em cima desses programas que eu acabei de citar. Então, algo que não estava escrito na Constituição Federal, agora está escrito na Constituição Federal. Esses programas não podem ser mexidos. O que está congelado, né? Até que esse 4% do PIB vire 2% do PIB. Então, até lá, a gente não pode fazer nenhuma revisão, a menos que tenha uma outra PEC, o que é pouco provável, né? Que PEC é um processo complexo, que exige uma ampla maioria do Congresso, votação em 2 turnos e tal. Então, esses programas estão totalmente blindados de eventuais revisões das suas desonerações, o que é uma pena. Por quê? Porque o programa Zona Franca de Manaus, ele existe há muitíssimos anos e não há nenhuma avaliação em relação à desoneração que é dada a esse programa e o que esse programa, em troca, devolve à sociedade. E assim para todos os outros demais programas. E eu estou falando dessas linhas que têm esses benefícios que são os mais importantes em termos de volume. O Sistema Simples e a Zona Franca de Manaus concentram mais de 30% das nossas desonerações tributárias atuais. Então, em certo sentido, eu tenho uma notícia boa e tenho uma notícia ruim. O orçamento ficou mais enrijecido, a regra ficou mais dura, porque agora ela está escrita na Constituição Federal. Por último, a PEC emergencial também tem aí algo que é um efeito importante na gestão da dívida pública, que é o Tesouro Nacional poderá sacar os seus superávites financeiros, que são contas que não podem ser usadas para abater dívida pública, né? São contas decorrentes de fundos constitucionais, são recursos que são recursos vinculados, vêm de receitas vinculadas e tem um gasto, um destino carimbado. A PEC emergencial ela vai desbloquear 160 bilhões de reais desses superávites financeiros que vêm se acumulando ao longo do tempo. Isso pode melhorar um pouco a gestão da dívida pública, né, na medida em que esse recurso pode ser livremente utilizado para isso, né? Bom, então, finalizando isso tudo, quer dizer, a PEC emergencial, eu tentei colocar aqui aspectos positivos da PEC, mas tem um lado aí que é um lado muito frustrante, vamos dizer assim. Né? O Brasil precisa fazer revisão dos seus gastos obrigatórios, o Brasil precisa desvincular receita de gastos, essa revisão mais profunda no orçamento, que o problema fiscal no Brasil não é só a trajetória da dívida pública, não é só o elevadíssimo déficit público, não é só o déficit primário que a gente tem dificuldades aí em torná-lo superávit, mas tem a ver com o engessamento do orçamento, né? Toda vez que eu trato desse tema, a estatística ela fala muito alto. 95% do gasto primário é gasto obrigatório e que não para de crescer, porque ele tem regras próprias de crescimento. Esta revisão que a gente tinha que fazer e terá que fazer, ela infelizmente foi adiada. Provavelmente, nesse governo, a gente não tem mais essa discussão, que acabamos de fazer uma PEC, você não pode fazer uma PEC de ajuste fiscal estrutural a cada mês. Então, todo o cacife político, vamos dizer assim, já foi colocado nessa PEC e provavelmente só no próximo governo a gente vai ter de novo essa discussão aparecendo para nós. Então, basicamente, eram essas as novidades que eu queria trazer para vocês. Eu queria fazer, primeiro, uma coisa pontual em relação ao que a Margarida falou, que eu concordo em geral, só que
mesmo o gatilho, que é a principal medida que sobrou, dado que não há medidas mais estruturantes sobre o ajuste fiscal, o gatilho, como foi definido, tirando o gatilho acionado em resposta ao estado de calamidade, o outro gatilho, que é um estado de emergência fiscal, da forma como foi definida, não vai ser acionado tão cedo. Então, nada haverá mais de ajuste nesse governo e provavelmente nos primeiros anos do próximo. Por exemplo, a gestão fiscal independente projeta que, tal como foi redigida, como saiu a PEC, esse gatilho para caso de emergência fiscal provavelmente não será acionado antes de 2025. Alguns acham que talvez 2024. Então, não é só que faltou medidas mais estruturantes além do gatilho. O próprio gatilho não será acionado tão cedo. Então, é uma sinalização, o ajuste acabou se limitando a uma sinalização futura, que não é irrelevante, mas nada a ver com o restante do governo Bolsonaro, não. A menos que hajam prorrogações e prorrogações do estado de calamidade, aí nesses períodos de estado de calamidade os gatilhos são acionados automaticamente só naquele momento de vigência da calamidade. O que eu queria pegar um outro ângulo da questão que a Margarida está colocando, um ângulo mais geral, que é o seguinte: não só a votação da PEC, que provocou muitas oscilações no mercado financeiro, mas houve uma série de eventos de meados de fevereiro agora para cá, nesse período recente, que mexeram muito com o mercado financeiro, o que a gente chama de condições financeiras da economia, em particular juros e câmbio, que são, em condições normais, o principal indicador da atividade econômica à frente, meses à frente, para pior ou para melhor. Quando pioram, é um sinal ruim para a atividade econômica à frente. É claro que isso, em condições normais, a gente está vivendo, bem sabemos, uma excepcionalidade onde há um fator que se sobrepõe a todos os outros quando a gente pensa a dinâmica de curto prazo, que é para onde vai a evolução da pandemia e quanto tempo vai demorar para a vacinação produzir resultados efetivos em relação a isso. Mas, tirando essa questão, que é, obviamente, no momento, a questão central, se sobrepõe a tudo mais, as condições financeiras são uma variável-chave a ser acompanhada se a gente quiser ter uma ideia de para onde vai a economia. De meados de fevereiro para cá, as condições financeiras pioraram de forma significativa. Pegar um termômetro, que é a taxa de juros de 10 anos, que é um bom indicador de prêmio de risco, estava pouco abaixo de 8% ali até meados de fevereiro. Chegou num pior momento de incerteza sobre como sairia a PEC, foi o momento que o Bolsonaro, articulado com os senadores, estava tirando, na verdade, querendo acabar com o teto, tirando Bolsa Família do teto, havia uma exceção monumental no teto, que era o Bolsa Família, para abrir espaço para emendas de parlamentares e para investimento público. Nesse momento específico, a taxa de juros de 10 anos chegou a 9,1%. Esse é o quadro, quer dizer, entre um pouco abaixo de 8, em meados de fevereiro, ela chegou a um pico de 9,1. Agora, como a PEC saiu de uma maneira aceitável, embora bem aquém do desejável, esses juros recuaram. Atualmente, a taxa de juros de 10 anos está em cerca de 8,5%. O ponto também, na verdade, mas não, as condições financeiras, câmbio e juros, não foram afetadas apenas pelas marchas e contramarchas da PEC emergencial, mas também por outros fatores, que eu não tenho tempo aqui de detalhar, é só listar. A coisa começa ali meados de fevereiro, quando há a intervenção do Bolsonaro da Petrobras, combina com a demissão do presidente, porque isso foi lido, além do efeito específico na Petrobras, foi entendido como uma sinalização ruim, no sentido de mais perda de poder do que já tem a equipe econômica e mais riscos de avanço do populismo do Bolsonaro, em detrimento da agenda econômica do Paulo Guedes. Isso foi mal recebido também por esse lado, e não só pelo efeito Petrobras. E teve o efeito cenário externo, com o negócio do aumento das taxas de juros dos títulos americanos, que tem afetado um pouco, tem sido porque juros americanos, títulos mais altos, tendem a não ser bom para os países emergentes como o nosso,
Então foram fatores que atuaram, mas a PEC foi muito importante, né, essas idas e vindas desses indicadores nesse período de meados de fevereiro para cá. E atualmente, com o fim do processo, como eu falei, me concentrando no indicador, para não ficar enchendo vocês de indicadores, os juros estão em 8,5%, a taxa de juros de 10 anos, que é um indicador privilegiado de prêmio de risco. Bom, o que eu queria falar, na parte final da minha intervenção, vamos fazer umas rápidas considerações sobre uma coisa que acabou tendo, de certa forma, de forma surpreendente, muito pouco efeito sobre o mercado financeiro e as condições financeiras da economia, que foi o grande evento político da semana passada, a candidatura Lula, né, no sentido da anulação dos processos pelo Fachin e a abertura com isso, viabilizando a candidatura Lula para presidente no ano que vem. E o efeito disso, no primeiro momento, o Fachin decidiu na segunda, dia 8, né? No primeiro dia, em seguida, teve um efeito pontual muito forte, o dólar foi para 5,87, o Ibovespa caiu no início do dia para 107 mil, mas logo depois as coisas foram mais ou menos se acomodando, o Banco Central também fez intervenções no câmbio. No dia seguinte teve um discurso do Lula que acabou sendo bem recebido, de um modo geral, já vou fazer algumas observações sobre isso, e a verdade é que a candidatura Lula, por enquanto, e a possibilidade real dele voltar a ser presidente, que eu acho uma coisa bastante possível dentro desse cenário que a gente está vivendo, ele ser eleito, a candidatura Lula acabou tendo pouquíssimo efeito no mercado financeiro, ao contrário do que a gente poderia esperar, na verdade. Por que eu estou dizendo aqui? O que é surpreendente nisso, na verdade? É que o discurso do Lula foi muito bem recebido, mas basicamente pelo que ele falou, por um lado do discurso dele, que é o lado, tudo que ele falou sobre a pandemia, sobre armar a população, as críticas dele, sobre dizer que a Terra é redonda, mas principalmente sobre a pandemia, que ele foi de extrema sensatez e um contraste flagrante com a postura Bolsonaro em relação ao assunto, né, que é quase que caricaturando um show de horrores diário em relação a como tratar a pandemia. A gente convive com isso há meses. Então, desse ponto de vista, aquilo soou tudo como um bálsamo civilizatório e foi o lado muito bem recebido e foi o lado que todo mundo destacou. Mas se a gente for ler atentamente o outro lado do discurso dele, de quarta-feira, que tem a ver com a economia e, portanto, teria relação mais direta com o mercado financeiro, o comportamento dos ativos e tal, eu diria que foi um discurso muito preocupante, na minha opinião, muito ruim, na verdade. Foi um discurso reproduzindo os argumentos mais, na minha visão, retrógrados da esquerda, mais atrasada, só para citar pouquíssimos exemplos, para não entrar nesse assunto muito, não só aquela coisa que era esperada, do discurso mais populista, de expansão do gasto, sem nenhuma referência ao fato de que a gente está vivendo uma enorme crise fiscal, ele só fala de mais gasto e tal, mas principalmente um discurso muito enfático contra as privatizações, praticamente dizendo que o governo dele não haverá privatização alguma e assinando com revisão de medidas tomadas, como a privatização aí da Petrobras distribuidora dos combustíveis, né? Ele sinaliza que pode rever e com aqueles argumentos mais tradicionais e, do meu ponto de vista, retrógrados da soberania nacional, privatização é o oposto da soberania nacional, quer dizer, estatal é soberania nacional, empresa privada é o contrário. E um discurso também muito preocupante de demonização da autonomia do Banco Central, dizendo que a autonomia do Banco Central é entregar o Banco Central ao mercado financeiro, que só pensa nos seus interesses e não na produção, no emprego. Mas é um discurso muito, muito atrasado do ponto de vista da economia. É um discurso que teria, em princípio, um potencial muito grande de estrago. Quer dizer, se fosse levado a sério, teria, e se for levar a sério no futuro, terá um imenso potencial de estrago, no sentido de dólar, de juros futuros e de derrubada da economia, que se segue de uma piora dramática de condições financeiras, sempre é seguido de derrubada da economia.
Agora, surpreendentemente, tudo isso foi absolutamente ignorado pelo mercado financeiro. E a pergunta que, só para fazer umas poucas reflexões e de fato acabar, a questão que se coloca é por que foi tão ignorado esse discurso que não só na minha opinião, muito ruim para a economia, como é percebido, de um modo geral, pelos investidores como um discurso na contramão do que o país precisa na economia. Então, tem esse potencial de estrago das condições financeiras por esse lado, na verdade. Eu diria que, além do fato, óbvio que a eleição ainda é um evento distante, mas uma coisa que é visível já hoje é que me parece que está se formando uma predisposição grande da sociedade a acreditar que o Lula pode ter uma postura muito diferente desse discurso que ele fez econômico na quarta-feira, que isso não é para ser levado a sério, que é um mero discurso para suas bases, que não tem maior relevância, que o Lula é um pragmático. Essa visão é muito dominante, e ela é muito fortalecida pela necessidade das pessoas de ter esperança. Né? O governo Bolsonaro, em vários, não só na pandemia, mas inclusive na economia, é um governo muito decepcionante na economia também, além de desastroso na pandemia, como é consciente. Hoje em dia, o papel do Paulo Guedes é um papel de contenção de danos num governo com um viés cada vez mais claramente populista, que vai avançando gradativamente no populismo, e a contenção de danos fica com o Paulo Guedes e com o Banco Central, que tem tido uma atuação, de modo geral, muito boa, na verdade, no governo Bolsonaro. Então, essa é a questão. Quer dizer, então, tudo se passa, e essa é a questão-chave, tudo se passa no sentido de que há uma predisposição para aceitar que o Lula vai ser o Lula que governou o país nos seus primeiros anos, na verdade. Teve 2 Lulas nos 8 anos do Lula, mas o Lula dos primeiros anos, que é um Lula que foi absolutamente sensato na economia, seguindo rigidamente a disciplina fiscal, gastando muito, mas com a arrecadação subindo muito, e que fez uma guinada inesperada nos primeiros 3 anos e pouco, não tinha ninguém do PT, por exemplo, com as ideias petistas, impostos chaves da economia. O PT estava em cargos periféricos na economia. O ministro era um médico sanitarista, o Palocci, então, na verdade, quem formulador da política econômica era o Marcos Lisboa, um economista que nunca teve nada a ver com o PT, um economista liberal. O secretário de Tesouro era o Joaquim Levy, outro liberal. O presidente do Banco Central era um outro liberal, o Meirelles. Então, foi um governo surpreendente para uma guinada espetacular de afastamento das ideias do PT. De modo geral, eu acho que o comportamento do mercado financeiro, por enquanto, além do fato que a eleição está distante, é acreditar que isso seja possível, que haja, de novo, um pragmatismo a esse ponto, de uma virada tão espetacular e um afastamento desse discurso, que eu destaquei uns 3 ou 4 pontinhos, para mostrar o potencial de estrago que ele tem na economia, na verdade. Então, esse é o ponto que estamos. Temos que avaliar cada vez mais, esse ano ainda não tanto, mas a partir do ano que vem todo, a percepção do que será um eventual governo Lula, na hipótese da eleição dele, vai ser uma variável-chave, além da avaliação cotidiana que é feita desde agora, está sendo feita em negativo do governo Bolsonaro pelo mercado financeiro, através do comportamento do dólar, dos juros. A gente está vendo isso desde o ano passado, uma desaprovação clara do governo Bolsonaro. Agora, a partir do ano que vem, entra uma outra variável, o Lula, e tudo vai depender de se essa percepção do Lula pragmático, que pode dar uma guinada sempre do Pedro vai prevalecer, ou se vai ser um discurso mais próximo das ideias do PT, que, insisto, na minha visão, tem um potencial de estrago na economia muito, muito grande. Então, vamos ver o que vai prevalecer lá na frente. Bem, assim nós encerramos o nosso episódio de hoje, e na semana que vem estamos de volta com os principais panoramas da conjuntura econômica brasileira. Até lá!